Olá, amigos! Para quem não me conhece, eu sou Govinda. Estou com vocês todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui no Instagram, para fazermos juntos a meditação para as águas do planeta. Antes da meditação, eu costumo sempre falar sobre algum assunto. Depois eu edito essa meditação e coloco no canal do Templo Pirâmide de Luz. Eu coloco a meditação separada e o assunto separado. Porque aí se a pessoa quiser acessar para fazer só a meditação, tá lá só a meditação para ela fazer, tá bom? Eu tive pensando hoje e pensei em falar sobre o jejum. Hoje em dia está muito na moda esse jejum intermitente, né? Que a pessoa fica 14, 16 horas, ela dá um intervalo, né? Ela começa o jejum à noite e vai até outro dia na hora do almoço, mais ou menos, tá? Mais ou menos esse tempo. Mas isso, no caso desse jejum, é um jejum para a saúde. Não deixa de ser bom, é uma coisa boa de se fazer esse jejum. Aliás, teve uma época que eu fazia também toda segunda-feira com líquido, também é uma coisa muito boa da gente fazer. Isso falando em termos de saúde, da parte física do nosso organismo. Então, quando a gente faz esse jejum ou quando a gente faz um dia da semana com líquido, a gente ajuda o nosso organismo a dar uma limpada, a dar uma parada, uma reestruturada. Então isso ajuda muito, principalmente porque hoje em dia a gente come muito coisa industrializada, né? E não parece, mas isso intoxica bastante o nosso organismo. Então esse jejum intermitente ou esse um dia com líquido pode nos ajudar bastante nesse sentido. Mas o jejum que eu tenho para falar para vocês hoje não é esse jejum físico, com essa intenção física. Lógico que agrega, você está fazendo jejum no seu corpo físico, vai agregar a essa intenção de limpeza, de você tomar bastante água e você conseguir ficar algumas horas com o seu organismo parado. Mas o jejum que eu estou falando aqui seria um jejum praticamente espiritual. Então é um jejum que você pode colocar uma intenção nesse jejum, tá? E mesmo o tempo do jejum também é a intenção que cada um consegue. Tem gente que consegue ficar 4 horas, fica 4 horas. Tem gente que consegue ficar 6, fica 6. Quem consegue ficar 12, fica 12. Quem consegue ficar de um dia para o outro, fica de um dia para o outro. A única coisa que nós temos que ver, lógico, com muita cautela, é se eu fisicamente estou bem para fazer esse jejum. Então, se o nosso organismo está equilibrado, está legal para a gente poder fazer o jejum, né? Tem gente que tem problema de glicemia, tem gente com problema de diabetes, então tem que olhar para isso primeiro, né? Mas, esse jejum, como que funciona? Você coloca um propósito nisso e aí você coloca o propósito, você coloca o tempo que você vai ficar em jejum, tá? Eu particularmente já fiz de vários tipos, já fiz de um dia para o outro, já fiz de 3 dias, de 12 dias, no caso eu fiz até o Viver de Luz, que são 21 dias, que é um jejum muito longo, e ele também proporciona uma mudança nossa energética, ele muda muita coisa, ajuda a gente a equalizar algumas energias nossas. É um jejum muito forte. Quem começou com esse jejum é uma australiana que chama Yasmin Ren, e ela corre o mundo falando sobre esse jejum. E na época, foi em 2010, eu recebi um livro dela, de uma pessoa que frequentava o espaço, eu recebi um livro dela, e no livro ela explicava como que a pessoa faz o jejum dos 21 dias do Viver de Luz. Então é bem interessante. E esse jejum, eu penso, né, hoje olhando para trás e vendo o resultado das coisas,
ele me proporcionou uma mudança muito grande na minha energia, muito mesmo, uma limpeza muito grande no meu físico, porque você fica no Viver de Luz, você fica a primeira semana até sem água, e depois é que você vai colocando água na segunda semana e terceira semana você coloca água e um copo de suco dentro da água. Então você põe 1,5 litro de água, um copo de suco. Então é uma coisa assim, é jejum mesmo. Agora, para chegar nesse ponto de fazer os 21 dias, a gente tem que antes conhecer o nosso corpo, ir fazendo jejum aos poucos. Faz primeiro de horas, depois de dias, depois de semana. Se sentir que está bem, que consegue fazer, aí encara esse dos 21 dias, que se chama Viver de Luz. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver muita coisa a respeito. E durante esse jejum que eu fiz, foi bem interessante, porque eu teve situações que parecia que eu estava tendo processos mesmo, sabe? Como se eu estivesse tendo processos terapêuticos. Eu coloquei muita coisa para fora, eu dei uma repaginada na minha vida. Foi assim, para mim, no momento, foi muito importante. Hoje eu não faço mais esses jejum longo, né? Não sinto mais essa necessidade. Mas, de vez em quando, eu faço jejuns de 1 dia, 2 dias, dependendo de como tá minhas atividades também. Porque se você faz um jejum muito longo, você tem que estar também com disponibilidade para fazer um repouso. Quando eu fiz os 21 dias, eu fiquei na casa da minha irmã, isolada, os 21 dias, e eu fazia muito repouso, né? Teve dia de eu estar com dificuldade até para tomar banho, ter que tomar banho sentado, porque era um jejum muito longo. Mas quando a gente faz jejum menores, né, a gente tem a possibilidade de ir dosando o que cada um consegue. No começo é muito estranho, a gente sente o paladar ruim, no começo é muito ruim mesmo, não é fácil, não é uma coisa fácil. Mas você coloca a sua intenção. Então assim, eu vou jejuar 4 horas, ou eu vou jejuar 6 horas, ou eu vou jejuar 12 horas, como eu falei, e coloco um propósito para esse jejum, né? Você coloca um propósito para alinhar minha energia, para conseguir entender tal situação na minha vida. E aí, durante essa prática do jejum, você fica uns momentos sozinha, sabe, ouvindo uma música, para que você tenha seus insights. É assim que funciona. E normalmente a gente tem, por quê? Porque a nossa frequência cerebral, ela muda quando a gente está em jejum. Eu penso que ela deve ficar em alfa, não sou nenhuma cientista para dizer, nem médica, mas eu acredito que a nossa frequência muda. E aí, com essa frequência mudando, você fica mais aberta, tem insights a receber algumas coisas suas, né? O que é bom no jejum é que você vai tomar muita água, você vai limpar o seu físico, né? Como eu falei no começo, mas você também pode fazer trabalhos contigo, trabalhos para mexer com algumas energias que não estão legal com você, alinhar algumas coisas em você que você acha que deve ser mexida. Às vezes a gente tem situação que a gente não consegue entender, ou que a gente não consegue passar, sabe? Como se você tivesse uma linha te bloqueando ali, dali você não passa. Então o jejum, ele pode te ajudar muito. E, logicamente, durante o jejum é você fazer essas intenções, ter seus momentos para você estar relaxado, deitado, ter seus momentos para você ouvir uma música, fazer uma meditação como essa que a gente faz aqui, ter seus momentos para você de repente escrever, né? Ou para você sentar na natureza e ficar na natureza, porque enquanto o seu corpo não está se alimentando do alimento normal, físico, você está recebendo prana. Então o prana, ele vai vir através de algumas posturas, de algumas situações energéticas da natureza,
Então é muito importante que quando você esteja fazendo jejum, você esteja com contato com a natureza. Não fazer uma caminhada, certo? É sentar mesmo debaixo de uma árvore, sentar numa sombra, ficar ali por alguns instantes. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente mover nossas energias, transmutar, né? E como eu falei para vocês, no começo eu fiz jejuns curtinhos, né? Então eu comecei com jejum de horas, depois eu fui para dias, depois para semanas, até que eu fiz o de 21 dias. Mas isso foi porque eu gostaria de mudar certas coisas e entrar numa frequência diferente. Agora, se a pessoa tem propósitos, ela pode fazer jejum até 12 horas, por exemplo, um jejum que dá para fazer tranquilamente, né? Então, como eu disse, esse tipo de jejum é diferente do jejum intermitente que você está fazendo para trabalhar o seu físico, é diferente, tá? Mas, ao mesmo tempo que você está colocando um propósito, que você está colocando uma intenção naquele jejum, você também está trabalhando o seu físico. E não esqueça de, se estiver jejuando, tomar muita água. Você pode também fazer um esquema de abstinência, não jejum. Então, isso falando na mesma forma, espiritualmente falando. Então, o que você pode fazer? Você pode se abster de alguma coisa que você gosta por X tempo. E nesse tempo, você vai estar trabalhando tal coisa em você. Então, essa abstinência, ela vai fazer com que você sempre esteja pensando que você tem aquilo para ser trabalhado. E você também faz o mesmo propósito de ter o seu momento, de estar ali, ter um momento de você fazer uma prática espiritual, uma oração, ouvir uma música, um relaxamento, uma meditação, para você poder entrar em sintonia com aquela frequência que você está desejando, com aquele propósito, né? Ou seja lá o que for que você esteja procurando através desse jejum, né? O jejum é uma coisa que é conhecido milenarmente, né? Há muito tempo a humanidade faz jejum. Se a gente for ver aí nos mosteiros, né? Tanto nas igrejas católicas como nos mosteiros budistas, né? Essas religiões onde as pessoas se aprofundam mais, elas entram nessa prática do jejum, justamente porque através dessa prática você muda a sua frequência e você consegue se alinhar a essas energias superiores. É por conta disso que há muito tempo é feito o jejum. Então ele não é uma coisa desses dias, o jejum existe desde que existe a humanidade, né? Desde que o humano se deparou com o desconhecido, com o mistério, com essa outra dimensão que existe. Então, através do jejum, a gente consegue chegar mais perto disso, entrar em contato mais com isso, né? Então, como eu disse, não é uma coisa desses tempos aqui. O jejum é uma coisa milenar, né? Então, assim, há muito tempo a humanidade e várias linhas religiosas praticam o jejum. O que cabe, como eu disse no começo, cada um saber que jejum deve fazer, quantas horas deve fazer, se é bom fazer jejum ou uma abstinência, pode fazer de uma fruta, de um doce, de alguma coisa que a pessoa, de uma bebida, alguma coisa que a pessoa goste, ela faz uma abstinência por tal dias. Normalmente os católicos fazem muito essa abstinência na quaresma. A maioria dos católicos, normalmente os praticantes, na quaresma fazem esse jejum de 40 dias ou essa abstinência de 40 dias. Então a pessoa coloca um tema, como é na quaresma, para ela purificar, para ela transmutar algumas energias, né? Então é isso que o jejum faz com a gente. Ele nos ajuda a transmutar e requalificar nossas energias.